Olá, pessoal! Olá, Tiago, Luciana. Bem-vindos ao primeiro dia da jornada do consultor de alimentos de sucesso. Só tô esperando a Babi entrar pra gente começar. Olá, Heloísa! A Heloísa estava ansiosa pela jornada. Convidei a Bárbara. Boa noite, pessoal! Babi que tá conectando. Olá! Oi, tudo bem? Tudo! Ai, tava difícil aqui para entrar. Faz parte. Faz parte, né? Então tá, vamos se apresentar, quem sabe, para o pessoal que entrou no último mês, está acompanhando a gente, né? Eu sou Uhum. nutricionista, eu sou de Porto Alegre, né? Tenho uma empresa de consultoria, sou formada há 4 anos e a minha empresa de consultoria eu comecei há 3 anos, né? Então, com a Babi a gente troca muita figurinha e é uma parceria show que a gente começou esse ano, né? Isso aí, uma das coisas que a pandemia trouxe pra gente, né? A gente já se conhecia, mas ter essa ideia aí de abraçar bastante consultor e se abraçar também, né? Surgiu agora durante a pandemia. A gente vai se redescobrindo e criando novas coisas e a gente fica encantado nesse meio também, né? Exatamente, a gente se reinventou, né? Trocou muita figurinha. Eu acho que antes já da pandemia a gente já se ajudava bastante, né? Por mais que são estados diferentes, a maneira de trabalhar ela é bem única, né? E a gente personalizou isso bastante. Então isso também a gente quer trocar aqui com o pessoal hoje na jornada e os próximos 2 dias também a gente quer falar bastante disso das Isso, a nossas gente. dificuldades também, né, no início da carreira, que muita gente se identifica com certeza, né? A gente quer, eu estava comentando, como se fosse abraçar assim, os consultores para a gente também crescer, né? Conhecimento nunca é demais, com certeza a gente vai ter grandes trocas aí com quem está vendo a gente, quem quer iniciar na carreira, quem já é consultor de alimentos e quer crescer ainda mais. A gente tem aqui muita troca de experiência. Eu também sou nutricionista e tenho a Organic, que é a empresa há 6 anos, então a gente vai vendo na prática mesmo, porque às vezes, assim, na faculdade, a parte empreendedora você não aprende, assim como outras bastantes coisas, né? A gente aprende um pouquinho de cada matéria, a gente vê o quão grande é o mundo da nutrição, né? No nosso caso, como nutricionistas, e provavelmente os veterinários, engenheiros de alimento, químicos, técnicos, como dentro de uma graduação específica, ainda assim tem vários pontos específicos dentro dela. E às vezes a gente não conhece, como eu não conhecia a consultoria. E é muito legal quando a Exato. gente conhece e se Na apaixona. faculdade a gente não ouve muito isso nas aulas, né? É praticamente ou nutricionista clínico, esportivo, ou o nutricionista que vai trabalhar na UAN, né? CLT, 40 horas, gerenciar uma equipe, gerenciar uma unidade de alimentação, né? E a consultoria ela vem para mostrar para a gente que a gente pode ter um perfil empreendedor, ter uma rotina diferenciada, fazer a nossa própria carga horária, né? Então, se É, vocês que estão nos acompanhando aqui conhecem um nutricionista, biólogo, engenheiro de alimentos, clique no aviãozinho e indique para os seus amigos essa live. Acho que vai ser bem fundamental para a gente trocar figurinha essa noite. é isso mesmo, convida, porque conhecimento a gente não pode guardar só pra gente, não. E também comentem bastante, façam perguntas.
interajam com a gente para a gente conseguir, então, passar mais conhecimento ainda. Claro, a gente tem uma programação do que a gente quer passar para vocês, mas às vezes alguém pode fazer um comentário que a gente nem estava pensando e a gente entrar em mais um assunto interessante e ter mais conhecimento ainda para a gente trocar. Exatamente. Oi, Fran, tudo bom? Eu vi que a Luana, hoje ela comentou com a gente que não sabia se ia conseguir acompanhar a jornada, então bem-vinda. Ah, é, Luana, que também tem neném pequeno, né? A Heloísa, que também entrou. As mães, né, que talvez não conseguiriam assistir essa live, a gente vai deixar salva, assim, porque a gente sabe que tem pessoas que não conseguem, no caso das mães, e principalmente essas pessoas querem ser ou já são até consultores de alimentos para ter essa liberdade, ter mais tempo com o filho, para cuidar de tudo, ter mais tempo para ela mesma, né, para ele mesmo, enfim, ter tempo, liberdade e a consultoria traz isso pra gente. Exatamente. E quando a gente se forma, né, a gente começa a pensar assim, vou fazer uma residência, porque eu lembro na época que eu estava na faculdade, eu lembro que no quarto semestre eu me perguntei assim, quando a gente começou a conhecer o conselho de classe, enfim, outros pontos ali da carreira do nutricionista, e eu pensei, meu Deus, eu olhei o piso do nutricionista em 2013, 2014, eu pensei, eu vou ganhar só isso. Porque naquela época, não sei se o pessoal é do Rio Grande do Sul, enfim, mas eu morava na região metropolitana, no interior de Gravataí. Então eu pegava dois ônibus para chegar em Porto Alegre, eu demorava 2 horas para chegar na faculdade, né? E eu pensava, eu passo tanta dificuldade para me formar, vou passar tanta dificuldade para me formar e eu vou receber só isso. Então eu cheguei a ficar desanimada, né? E eu lembro que alguns conhecidos falavam, nossa, ela vai ser nutricionista, coitada, vai passar Tadinha. fome, tadinha, a gente vai ter que ajudar ela. Né? E eu não tinha nenhum programa assim, do governo como bolsa 100%, né? Do ProUni, por exemplo, para a faculdade. Eu tive que fazer um financiamento para conseguir pagar depois de formada a minha faculdade. Então, pensava, como é que eu vou pagar essa faculdade se eu vou ganhar só isso e não vou conseguir sair de casa? E eu lembro que eu estava frustrada, assim, no quarto semestre, que foi praticamente na metade da faculdade, que eu pensei, acho que eu vou desistir da nutrição, né? E aí foi passando o semestre que eu comecei a fazer estágio um estágio de consultoria dentro do Banco de Alimentos, né? Que a gente ia nas instituições carentes do Banco de Alimentos de Porto Alegre. E foi ali onde a minha primeira interação com a consultoria mesmo, né? Então eu pensei, nossa, é muito legal essa abordagem da nutrição, né? E eu lembro que um dos meus primeiros empregos foi fazendo consultoria e eu falei, até hoje consegui sair de casa, consigo pagar minha faculdade, ganho mais que o piso do nutricionista e estou Trabalhando feliz bem e menos. realizada. Exatamente. Essa é a Então, questão, ainda assim. bem que eu não desisti da nutrição no quarto semestre. Sim, sim, assim, vou até compartilhar contigo essa dor que você sentiu tendo que fazer um financiamento estudantil, eu também, né? Então, assim, até hoje eu pago aí meu financiamento. E assim, é ótimo, porque hoje eu consigo pagar o meu financiamento e minhas contas, digamos, coisas fúteis também, que a gente trabalha também para isso, graças à consultoria, né? Então, se realmente fosse, você comentou aí que antes o piso, na época que você estava na faculdade, era baixo. A gente sabe que hoje ele permanece baixo, está mais do que estava. Mas ele continua baixo. Então, assim, aqui no Rio, pelo menos, o piso do nutricionista é 3.100, R$ 3.100 para você trabalhar 44 horas por semana. Então, você não tem liberdade, você tem um valor fixo, desse valor fixo desconta imposto. Então, assim, líquido mesmo você nem tira 3.100, né? Exato. Então, essa experiência do consultor, ela é excelente. E como a gente já está introduzindo também o conteúdo, que é o que a gente quer contar da nossa experiência, principalmente hoje, já pega papel e caneta e vai anotando esses pontos assim estratégicos. A Laís está perguntando aqui: vocês conseguiram entrar no mercado de consultoria rápido? Olha, Laís, eu considero que sim, porque eu me formei em julho de 2016, 16 não, 2014.
Eita caramba! Em julho de Google. 2014, esqueci. Em julho de 2014, em setembro, eu já estava com o meu primeiro cliente. Demorou ainda um pouquinho esses meses aí, se é que pode dizer que demorou, porque eu tentei conseguir primeiro cliente no Rio de Janeiro. Como eu me formei em Brasília, eu voltei para Petrópolis, na verdade, pensando em morar no Rio, não em Petrópolis. E aí eu passei uns dias no Rio, na casa de uma amiga, e eu não tive também, assim, como eu não conheço muito bem o Rio de Janeiro, eu não entreguei muita proposta. E outra, com 3 dias apenas no Rio entregando proposta, eu já percebi que eu não queria morar no Rio. Então eu comecei a entregar proposta em Petrópolis. E aí, de cara, consegui. Ih, Babi, trancou a tua imagem para mim. Pessoal, Acho que vocês tinha estão. travado, né? Travou, agora voltou. Até me perdi, Tu mas estava assim, falando da proposta. de Foi a última entrega de coisa. proposta, né, em Petrópolis Exato. já. Uhum. E aí a proposta que entreguei em Petrópolis, logo depois eu consegui é, o meu primeiro cliente, e depois disso consegui vários outros. E já a primeira dica que eu te dou hoje é: bata de porta em porta se for preciso. Tem várias maneiras de você abordar o cliente, e uma das coisas que a gente quer te ensinar é: perca a vergonha. Para você empreender, para você ser dono do seu próprio negócio, ou se você já é, mas você sente que você ainda não tem a quantidade de clientes que você gostaria, perca a vergonha. Eu e Isabela, a gente está aqui mostrando a cara para vocês, que é uma coisa que a gente tinha vergonha. A gente está começando a ficar um pouquinho mais íntima das câmeras. E a vida de consultor é isso. Você não precisa da câmera, mas você precisa da sua cara a tapa e ir para uma carreira de sucesso, literalmente. Exato, eu sempre disse, né? As minhas colegas, minhas amigas sempre escutam de mim. Se deu medo, vai com medo mesmo, porque a gente precisa enfrentar isso, né? Aqui eu vi que a Lívia entrou. Eu não sei se a Lívia tá aqui ainda com a gente, mas a Lívia foi minha colega na faculdade. Ela pode comprovar para vocês, porque ela foi minha dupla e colega. A gente fazia muito trabalho em grupo, né? Então ela é minha amiga até hoje. E ela é prova viva que eu passava um perrengue bravo para ir para a faculdade. É. E, Então, e é isso, assim, eu sentia dificuldade, essa parte que eu tô falando de dar a cara a tapa. A Heloísa, que está aqui também falando que é a maior dificuldade dela, que é você ir em busca do cliente dar sua cara a tapa. Na faculdade, em época de seminário, minha turma era pequenininha, minha turma tinha poucas pessoas, e mesmo assim eu morria de vergonha. E hoje tem que fazer capacitação para 40, 50 funcionários, e a gente está lá na frente de uma forma muito mais tranquila. Fora que também, exato. quando é um assunto que você gosta e domina, você fica muito mais à vontade para falar, né? Exatamente, e a gente vai estudando, né? Então, isso de perder a vergonha é aos poucos, não é de um dia para o outro. A gente vai construindo isso, né? E como é que a gente perde a vergonha? Estudando mais, né? Sair uma legislação, estudar ela a fundo, trocar figurinha com outros consultores de alimentos. Nosso perfil é exatamente para isso, né? Para a gente, vocês têm alguma dúvida, a gente manda um direct, porque a gente vai tentar te ajudar, vai fazer um story, vai gravar um vídeo, vai fazer um post com conteúdo. Porque é exatamente o objetivo do Entre Consultoras, né? É trocar figurinhas entre consultores de alimentos. Então, eu também tive que, no início, enviava bastante e-mail, as pessoas me respondiam: a gente já tem nutricionista. E tudo bem que o local já tem nutricionista, mas ele já tem o meu contato ali, né? E teve Sim, um e vídeo hoje. que a gente já gravou ali pro Entre Consultoras, que vai sair na quinta-feira, mas eu vou dar um spoiler para vocês que estão assistindo a gente, que é ir no local, né, frequentar, se for uma padaria, tomar o café, se fazer presente nos serviços de alimentação que tem na sua região, seguir no Instagram, ter um perfil, uma conta profissional, comercial com a consultoria de vocês, né, interagir com o proprietário, interagir com o local, entender que situação eles estão, se eles têm, o local já tem alvará sanitário,
né? Tem um protocolo de ficha técnica, ele tem muito desperdício, então conhecer o estabelecimento que tem na sua região, né? Mapear, fazer isso. É, porque isso é um grande passo, né? Até porque você cria uma conexão quando você se alimenta ali no lugar onde você quer oferecer seu serviço, você cria uma conexão ou com funcionário, com gerente, com proprietário que te vê ali, quando você vai oferecer a sua proposta, ali eles já vão te ver com outros olhos. Você vai conseguir falar, por exemplo, uma padaria, igual você falou. Ah, eu comi o sonho de vocês de doce de leite, e é muito bom. Ou então, ah, eu vi que vocês estavam usando um talher de madeira. É, você já dá dicas durante a apresentação da sua proposta, isso eleva muito mais o seu trabalho. Já teve vezes assim que quando eu fui apresentar a proposta, a pessoa queria pagar um dia meu porque eu já dei dicas técnicas. E aí eu falei, não, calma, me contrata, a gente vai fazer muito melhor que isso, porque é igual a gente fala aqui, conhecimento nunca é demais. Então a gente vai passar conhecimento e não quer dizer que porque eu avisei ele que ele está usando uma tábua de madeira e tem que trocar, ele vai já saber de tudo. Tem muita informação que é só no dia a dia que a gente consegue passar. Isso, verdade. Oi, Lídia, tudo bom? A Lídia é uma menina que sempre comenta com a gente no direct, fica interagindo com a Sim, gente. Então, bem-vinda à nossa jornada. teve E mais assim, alguém que falou. a Poli, né? Eu peguei um dia e mandei um direct por vários estabelecimentos. Alguns retornaram e outros não. É Exatamente, assim isso mesmo. acontece, A né? E gente não acho que ficar falou chateado sobre porque isso, ele né? não retornou, né? Porque muitas vezes o local não olha o Instagram, às vezes contrata um Uhum. outro profissional para cuidar do marketing desse perfil, né? Ou o proprietário utiliza o e-mail e entra tanto boleto, tanta nota fiscal que aquele estabelecimento não dá conta de ler os e-mails. Então, leve o Sim. seu flyer, né, para o estabelecimento, entenda quem é o proprietário, quem é o gestor, como é que é o nome dele, né? Então, falar com o proprietário já com o nome, já ser direto ao ponto, né? Então, isso é bem importante. Isso já aconteceu comigo, de um local que eu frequentava, né? Eu já fui me enturmando, porque eu sou uma pessoa que eu adoro conversar e fazer amizade. Então, eu já era amiga da caixa, e eu já descobri que era o gerente, eu já sabia quem era o proprietário, então estava sempre na padaria da esquina do local onde eu já trabalhava, então eu sempre ia tomar café lá antes de ir para casa. E um dia o proprietário falou: Ah, tu é nutricionista, né? Você trabalha ali naquele estabelecimento, presta consultoria para eles. Ah, sabe que eu tô precisando. A consultora de alimentos que trabalha aqui comigo, ela vai sair, eu preciso de colocar alguém no lugar dela. Não, tranquilo. Pois eu conversei com o proprietário um dia, a gente foi lá, fiz uma proposta, e é um local que eu voltei a trabalhar essa semana, né? Que era Olha que durante a legal. pandemia a gente acabou pausando o contrato. E assim, é um local que depois que me contratou, me indicou para outros 4 locais. Então a gente tem que fazer um bom trabalho que os locais indicam, muitas vezes a gente não precisa mais nem correr atrás de cliente, porque com as indicações a gente às vezes não tem nem carga horária Sim, é para excelente. atender sozinha, né? Então a gente às vezes tem E que óbvio, contratar uma nutricionista para ser consultora com a gente, ou um estagiário para nos auxiliar. e obviamente essa indicação ela tem muito mais pontos do que se você precisar realmente bater de porta em porta. O que é necessário você bater de porta em porta. Quando a gente começa, a gente não tem indicação, não tem jeito. Ou recém-formado, ou você que já trabalha hoje como CLT, você é da área, ou até mesmo você é da nutrição clínica, mas não se encontrou, você quer realmente entrar no mundo da consultoria, você precisa botar a cara a tapa. Não, não tem jeito. E, gente, não é difícil. Pode parecer, né? Porque fala assim, nossa, eu vou lá, igual a Polly falou aqui, que ela mandou direct e tudo mais. É exatamente como vai ser visto para Ih, ser Babi, travou de lembrado, novo. né? Voltou. Voltei. Eu tô Aham. achando. Tô aí. Agora voltou. Tirar o Wi-Fi, que eu acho que não tá muito bom, não. E voltando a falar do que a gente estava falando no início, essa remuneração baixa
de quem trabalha com carteira assinada, tem gente que gosta, não tem jeito, e a gente não está aqui para criticar. A gente quer e a gente é feliz no que a gente faz, e a gente quer que as pessoas também sejam felizes naquilo que elas fazem. Então, assim, oportunidades tem para todos. Você precisa se encontrar em qual mercado você quer atuar. A consultoria foi o que eu e Isabela, a gente viu como mais vantajoso. Então, por que que é mais vantajoso? Você cobra por hora e nem sempre você faz a sua hora, porque a gente cobra pela visita técnica. Não quer dizer que eu cobro por 4 horas de trabalho, 3 horas de trabalho, 1 hora de trabalho. Isso a gente até faz um cálculo estimando ali quanto tempo, depende, né, da complexibilidade do lugar. A gente estipula ali uma carga horária para a gente. Ah, aqui eu devo gastar 2 horas, aqui eu devo gastar uma. Então a Uhum. gente cobra de acordo com isso, mas para o cliente a gente cobra com visita técnica. Então eu fui um dia que eu fiquei 1 hora, meu cliente não vai reclamar, porque outro dia eu fiquei 2 horas. Fiquei meia hora, ele não vai reclamar, porque eu não combinei com ele. A gente combina com o cliente resultado. Vou te mostrar resultado. E a consultoria, ela faz isso, ela mostra resultado e o proprietário, ele está vendo o resultado, porque a todo momento também você comunica, você pede alguma coisa para fazer, nós somos consideradas as pidonas, né? Então, assim, tem que comprar tábua de corte, trocar piso, tem que, enfim, fazer o rejunte de novo. Não é só a parte, é também a parte estrutural, né? Então, a gente tem que ver a parte estrutural do ambiente, a gente vê a parte do colaborador, de uniforme, de higiene pessoal, a gente vê a higiene do local, a gente vê os alimentos. Então, não acredite que você vai entrar na consultoria só para ver etiqueta, por exemplo. Você vai ver muito além e não são coisas difíceis. Tudo que a legislação já conta para a gente já sabe onde encontrar. Eu acredito que da consultoria, a parte mais complexa seja o empreendedorismo, porque a gente não aprende isso na faculdade. A parte técnica a gente acha e a gente já viu, a gente precisa se aperfeiçoar porque atualiza também, né? Toda hora, agora a gente está vendo da rotulagem que já atualizou, está bem mais complexa. Complexa. Eita, Complexa. falei. Agora eu fiquei, é complexica? Não, é É tão muito mais complexa. complexa que é complexa. Deve falar, né? E com isso, a gente estudando, a gente sempre vai entregar um produto de qualidade excelente, assim, nunca vai parar de estudar. Mas a gente te garante que você vai ter liberdade e independência. Isso é uma garantia da consultoria. E vai depender de você, do seu tempo. Eu quero trabalhar, eu posso até ganhar menos, mas eu quero trabalhar por menos horas, tudo bem. Igual a gente tem mães aqui na live. Não tem problema, você quer ter mais tempo com seu filho, mas ainda assim, mesmo assim você ainda recebe mais que o piso você trabalhando muito menos, e a gente sabe bem disso, principalmente agora, época da pandemia, onde muita gente se desesperou. Gente, o mercado não fechou, restaurante que pôde trabalhar com delivery não fechou, um monte de E lugar as não ficou pessoas, fechado. né, Babi, que estavam empregadas e que foram demitidas, começaram a abrir o seu próprio negócio. Né? Eu tenho um Sim. exemplo de uma chefe de cozinha que trabalhava num restaurante de buffet em um dos clientes que eu atendo. Eles pararam com o restaurante buffet devido à pandemia. Ela abriu o próprio negócio dela de marmitas e hoje está super bem, né? Não Então quer mais não trabalhar quer para si mais. mesmo. Então ela até me chamou para eu fazer as tabelas nutricionais das quentinhas dela. Então eu ganhei mais um cliente. Então é nisso que a gente tem que focar, né? O nosso mercado hoje está aquecido. Por quê? Porque tem novos empresários surgindo no mercado, pequenos empresários, né? Os Uhum. serviços de alimentação que não fecharam estão se reinventando, então a gente pode auxiliar esses empresários a recalcular o custo da produção deles. Quer fazer teleentrega, calcular a taxa da teleentrega, ajudar eles a entrar dentro dos aplicativos. Será que vale a pena? Será que eu posso ajudar ele a
a criar o próprio aplicativo. Hoje a gente tem as sites, né, que a gente consegue criar o aplicativo do meu negócio, eu não preciso terceirizar. Então, motoboy, E tudo isso a gente antes, pode te ajudar, né? antes da pandemia já estava abrindo as Dark Kitchen, né? Já estavam Uhum. começando a aquecer o mercado. Agora muito mais. E não quer dizer, porque é uma empresa que só faz delivery, que ela não vai precisar de um consultor. O que diz que ela principalmente vai precisar de um consultor, porque ela não vai contratar um funcionário fixo para cuidar dessa parte. Um nutricionista, veterinário, engenheiro de alimentos, químico, biólogo, técnico. Ele não vai contratar fixo, porque ele já diminuiu o custo dele. Fazendo da forma de ser só delivery, ao invés de ter que gastar com funcionário, com atendente, com o espaço, que às vezes tem que ser um espaço muito grande para conseguir atender, ele não vai gastar com alguém fixo. Então, ele vai precisar de um consultor. E daqui a pouco, a consultoria vai estar crescendo mais ainda, ela já cresce a cada dia, mas ela vai estar crescendo mais ainda porque agora que teve o coronavírus, as pessoas conseguiram enxergar o que a gente sempre abordou desde que a gente começou a atuar. Porque o vírus, a bactéria, eles sempre existiram e sempre foram invisíveis a olho nu e por isso ninguém assim levava muito a sério. Agora que estão vendo o estrago que um vírus pode fazer, as pessoas estão se cuidando muito mais, os empresários estão mais preocupados. Então, tem muito mercado aí que vai faltar consultor para atender todo mundo. Exato, e o cliente do nosso cliente está mais exigente com limpeza, então o cliente já está cobrando do empresário que ele faça a Sim. higiene. Como é que ele faz a higiene? Ele está observando, então isso faz com que precise de um nutricionista, precisa de um consultor de alimentos, né? Então, outra coisa, por que que eu chamo de Aqui Tem Nutri a minha empresa, né? Porque eu vi como uma maneira de levar a nutrição, né? Mas eu posso ser uma engenheira de alimentos, enfim, para dentro de um estabelecimento e não ficar 44 horas lá, 40 horas, né? Eu posso Sim. ficar 2 horas, 4 horas por semana, 8 horas, que é uma assessoria, que é 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, aquele local pode ter nutricionista, pode ter um consultor de alimentos, diferente de um nutricionista que vai ter a semana inteira no estabelecimento. Então, esses Sim. empresários também veem isso como uma oportunidade. Então, a gente tem que entender como vender isso para o empresário. Ah, aqui tem Nutri, aqui tem nutricionista, ou aqui tem engenheiro de alimentos, aqui tem um consultor de alimentos. Então, o meu estabelecimento está assistido. Eu não preciso ter uma nutricionista todos os dias, 8 horas, né? Ou um engenheiro de E dá um alimentos, enfim. resultado muito bom, né? Porque também uma Exato. diferença do CLT é o seguinte, o que o CLT faz, por exemplo, que a gente não faz, a gente não faz compras, a gente não faz o cálculo de custo, só se a empresa contratar a parte. Então, assim, a Exato. consultoria, além de você implantar as boas práticas de fabricação, a parte de qualidade e segurança dos alimentos, você tem vários outros serviços que você vende à parte. Então, a gente tem rotulagem, cálculo de custo, se você quiser, se a empresa não quiser contratar de imediato a implantação das boas práticas, você pode vender separado. Visita técnica, manual de boas práticas, as POPs, planilhas, enfim. A gente tem muita coisa que a gente pode vender, layout também, tem muita coisa que a gente pode vender à parte, e isso agrega valor no nosso trabalho e na independência, voltando a falar da independência. Porque também, se for uma coisa que eu não quiser fazer, eu não faço. Por exemplo, eu, Bárbara, não sou muito fã de rotulagem. Não é uma área que me atrai muito. Ah, mas o consultor de alimentos faz. Eu terceirizo esse trabalho. Então, eu tenho mais uma nutricionista que não trabalha na minha empresa, nem nada, mas ela é super capacitada, ela trabalha especificamente com rotulagem. Quando eu preciso que alguém faça a rotulagem, eu terceirizo esse trabalho. Então, agora, se você fosse um responsável técnico ou um CLT, mesmo que não seja um responsável técnico, você teria que fazer. Senão, você teria que cobrar a parte para outra pessoa fazer, igual eu faço. E eu não, eu cobro a parte e pago. Você imagina você ter que tirar do seu salário por você não gostar, por você não saber, e você ter que tirar do seu trabalho para pagar alguém, porque isso faz parte do seu trabalho, né?
E aí a consultoria, mais uma vez, ela te dá essa liberdade, te dá tranquilidade para você realmente trabalhar especificamente naquilo que você gosta. Exato, tu falou algo que agora me lembrou, que eu ia comentar antes, quando a gente estava falando sobre o nutricionista ou o profissional que vai atuar dentro de uma UAN e o consultor de alimentos, né? Eu saí da faculdade, me deparo com um mercado em crise, que era em 2016, não era uma crise que nem essa que a gente tem hoje, mas era uma crise, e a gente tem várias vagas geralmente sendo ofertadas para a UAN. E o que, que eles pedem? Experiência. Sim. E eu, a recém-formada, que experiência eu tenho? O consultor de alimentos é diferente, né? Ninguém, quando vai te contratar, quer saber a tua experiência. É o consultor de alimentos. Então, o primeiro emprego, ou o primeiro contrato que a gente fala quando a gente vai fechar na consultoria, o nosso cliente não está tão preocupado com a nossa experiência, ele quer o nosso resultado. Ele nem Ah, mas lembra de ele nem perguntar. pergunta, ele não tem pré-requisito para vaga, ele quer um consultor que resolva o problema dele. Né? Então, a carga horária é eu que vou definir como consultora de alimentos, o tempo que eu vou levar porque vou comentar. Então, tudo isso é o que a gente pode fazer, né? Então, a consultoria ela nos dá essa liberdade em relação à experiência, é eu que vou determinar o período, o prazo e os pré-requisitos que eu quero, né? Isso, e aproveitando que você falou dessa questão da experiência, quem está aqui vendo a live, comenta se você é estudante ou se você já é graduado na área para atuar como consultor de alimentos. Aproveita e comenta também se você gosta da consultoria, né? Assim, se você quer mesmo atuar nessa área. Porque eu conheci fazendo estágio, né? Outro dia até a gente fez uma live falando de estagiários e oportunidade de fazer estágio na área. Como eu me formei em Brasília, lá tinha muito mais oportunidades que aqui em Petrópolis. E isso trouxe uma bagagem gigante para mim, imensurável, e me fez assim crescer e uma oportunidade que eu não teria aqui, que eu vejo que pessoas aqui, tantas formadas quanto as que ainda estudam nutrição aqui em Petrópolis e outras áreas, acabam saindo da faculdade sem essa experiência. E às vezes você não precisa ir muito longe para você ter essa experiência de consultor e não precisa ter a experiência comprovada, como pedem quando vão te contratar realmente assinar carteira, não pedem isso. E voltando a falar também de faculdade, na faculdade, não sei a de vocês, mas assim, a minha, primeiro que nem falou de consultoria, não tocou nenhuma vez no assunto, bom, né? Só se assim, foi uma aula que eu não fui, não falou de consultoria e o foco era nutrição clínica, nutrição esportiva. Teve o AM, mas nem teve tão a fundo assim. Mas clínica é até estranho quando falam que eu sou nutricionista e não faço dieta, né? Assim, não monto nenhum plano alimentar. É estranho, as pessoas não conseguem entender. Então, assim, a faculdade, dependendo de qual faculdade você fez, às vezes eles não focam em nutricionismo ou em consultoria, ou então não falam muito, né? E isso dificulta bastante quando a gente sai e vai para o mercado de trabalho. Não sei se vocês passaram por isso. Exatamente, né? E hoje em dia, eu sou chamada na faculdade para fazer o relato sobre consultoria. Então, a minha professora já me chamou duas vezes Confiança. para eu falar sobre consultoria, porque na época que eu era estudante, a gente quase não tinha consultores de alimentos, né? E hoje em dia, quem é que dá o relato sou eu. Então, eu fico bem feliz com isso, né? E então acho que nós temos alguns comentários aqui, ó. Laís, sou graduada e estou me capacitando para cada vez mais. Ótimo. Quem trabalha com consultoria tem que cada vez. Eu digo agora na pandemia, então eu acho que foi o auge, assim, ó, que eu aproveitei para organizar muito meus materiais, assim, em pasta, porque eu tinha os meus clientes, tinha fotos de clientes bagunçada por tudo que era lado do meu computador. Eu falei, não, agora eu vou organizar
as fotos do É, a antes e gente o acabou depois. tendo tempo, né? A gente acabou tendo tempo e outra, muita gente entrou em pânico durante a pandemia. Eu, no início, eu entrei. Então, assim, para eu sair para trabalhar, eu ficava mal. Eu, meu Deus. Então, quando alguns clientes pausaram um contrato, tipo hotel, resort, que não ia atender mais ninguém, lugar de self-service, sabe? Que realmente tiveram que parar, eles falaram, eu fiquei assim, que bom, mas eu não perdi todos, eu não parei de trabalhar, diminuiu minha carga horária, mas assim, eu não parei de trabalhar, porque eu atendia mercado e restaurantes que estavam lá super ativos com delivery. Então, assim, eu conseguia sair uma, duas vezes na semana, trabalhava intensamente esses 2 dias, e depois, pronto, os outros dias, tocar uma em casa protegida, né? Porque era assim que eu estava me sentindo. A Luana falou aqui que ela é nutricionista, mora em Brasília. Estou sem trabalhar porque tenho um filho pequeno, né? Meu bebê, quando o bebê for para a escola em 2022, quero me capacitar para entrar na consultoria. Meu curso era totalmente voltado para a clínica. Normalmente, eu acho que é normal, nutrição ser voltado para a parte clínica. Talvez até assim, veterinária, não sei, vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas às vezes pode ser também voltado mais para animais, sem ser para consumo, né? Mais para tratar alguma coisa dos animais, não sei. E aí você imagina, um veterinário, chega alguém e fala assim, ai, meu cachorro tá sentindo isso, isso, e isso. Aí o veterinário fala assim, ah, não, eu não cuido dessa parte. Mas não é veterinário? É o mesmo que a gente sente quando falam pra gente sobre dieta, né? Isso foi exatamente, tu me lembrou uma coisa. Essa semana eu estava atendendo um cliente que é um mercado e eu estava com a camiseta da empresa que se chama assim, aqui tem Nutri, e ela tem um prato e tipo, comendo um alface, assim, uma salada. E isso, na verdade, o logo é para remeter cuidado, que ali tem nutricionista cuidando daquele cardápio, enfim, essa era a ideia do logo. E eu acho que ela olhou para minha camiseta com aquele pratão de salada verde, ela chegou assim, moça, tu consegue um cartãozinho da área do teu consultório que eu quero Sem. fazer um plano alimentar? E eu, mas olha só, é que eu não faço, não trabalho na área clínica, né? Faz tempo assim que eu não atendo, porque o primeiro ano realmente eu acabei indo para a área clínica, né? E eu falei, olha, moça, aqui eu presto consultoria para esse mercado, não atendo a área clínica nesse momento, né? Então, Mas eles acham muito, as pessoas acham estranho, mas é a falta de conhecimento mesmo. Eu acho que a gente não pode julgar assim, né? Eu tento me tratar isso, para eu não julgar muito, mas na faculdade eu acho um absurdo que a gente não tenha tido essa oportunidade de falar sobre consultoria. A Heloísa falou, sou nutricionista, trabalhava com consultoria em Brasília, mas era para outra nutricionista. E agora que vim para Vila Velha, quero trabalhar para mim, mas tenho muita dificuldade de colocar a cara a tapa. Fica tranquila, amiga. Você vai ver como é que vai dar certo. Não, Heloísa é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. A menina é inteligente pra caramba, estuda, ela e o marido, são dois estudiosos, né? Mas essa parte empreendedora dela, ela já está se dedicando e vai tirar de letras, vocês vão ver. Vai vir aqui contar pra gente relatos de como está bombando a vida de consultoria dela. exato. E é bom essa troca, né? O pessoal que está seguindo a gente e esses relatos são bem importantes, né? A Luana também comentou, a, a Laís comentou Laís, também. Importante isso que a gente. O nosso perfil entre consultoras é isso mesmo, entre consultoras. Um bate-papo, trocar figurinha, né? Isso que é o importante. Então, a gente quer ver vocês bem-sucedidas, com sucesso. Por isso que a gente colocou o nome da nossa jornada, do consultor de alimentos de sucesso, exatamente para a gente alavancar nossas carreiras e chegar e a num gente nível de sucesso e que a gente seja feliz, realizado, fazendo o que a gente gosta, bem remunerado, né? Isso não tem preço. Porque além de ser uma jornada do consultor de sucesso, a gente quer falar sobre como empreender e ser bem remunerado. Porque tem gente que empreende, né? Agora vamos falar, a gente estava falando agora sobre até a parte da faculdade e depois de formado, né? Então, depois de formado, tem muita gente que empreende, decide ser consultor, mas aí, além da vergonha, né, de procurar cliente, ele se desvaloriza.
ele fica, acha, eu falo isso por mim, porque no início eu ficava assim, gente, aquele funcionário recebe um salário mínimo para trabalhar 44 horas por semana e eu vou receber X para trabalhar, para vir aqui 2 vezes na semana ou uma vez na semana. E aí isso eu começava a me desvalorizar. Até que um dia eu conversando comigo mesma, eu falei assim, calma, qual foi o investimento que eu fiz para atuar e ter o conhecimento que eu tenho hoje? Quantas noites, assim, e eu estudava à noite, então cheguei a trabalhar fixo como secretária um tempo em Brasília e depois ia para a faculdade. E depois eu saí, fiquei em estágio, eu fazia 2 estágios e de noite ia para a faculdade. Então, assim, quantas coisas eu deixei de fazer, quanto tempo eu investi, quanto de dinheiro eu investi para eu me desvalorizar. Então, assim, a gente precisa se valorizar e acreditar que realmente o nosso trabalho ele vai dar o sucesso para o cliente, porque o cliente, além, ele não pode pensar que ele está gastando com a gente. Ele tem que pensar que ele está fazendo um investimento, porque muitas das dicas que a gente vai dar vai fazer ele economizar, que vai sair o nosso trabalho vai sair muito mais barato do que ele pensou. Ele nem vai Exato. sentir, né? A economia que às vezes o cliente faz é muito maior do que o preço que a gente cobra. E como é que a gente faz com que o empresário não pense que a gente é um custo, né? Porque, por exemplo, ai, ele só me pediu para entregar um manual de boas práticas. Faz um manual, copia e cola, faz um pop, copia e cola e entrega para o empresário. Será que ele vai gostar do teu trabalho? Claro que não, e assim é que a gente se desvaloriza. Cobrou barato porque era, é só um manual de boas práticas, olha aqui, eu já tinha feito copia e cola, só trocou a razão social, o endereço, e se era padaria, era pizzaria, era hamburgueria, só trocou ali a atividade econômica Alô? e Aham. segue o baile. Tudo errado. Assim, ele não vai te indicar o E você trabalho. vai continuar sendo um desvalorizado, né? Não vai ver Exatamente. resultado no Então, para seu ser um trabalho. consultor de sucesso, a gente precisa pensar a longo prazo. Né? Como é que eu vou fazer com que esse empresário, além de comprar um manual de boas práticas, ele compre uma assessoria? Ou ele veja que é realmente importante? Percebeu que ele está colocando 15 sonhos fora porque não vendeu. O que, que eu, como consultora de alimentos, posso agregar para aquele local? Será que Uhum. organizar a produção diária, as equipes, os turnos têm que se conversar? Talvez os locais que a gente que atua, que o consultor atua, não, isso não existe, então eu preciso ajudar, que ele não tenha desperdício, porque vai sobrar dinheiro no final do mês. Então é mexendo no bolso do empresário que a gente consegue ser valorizado. Né? Então, E isso isso que a a gente gente consegue mostrar ali o nosso valor, né, Igor? Tudo que você falou de ser valorizado. Porque se ele achar que ele vai te pagar uma mensalidade e além da mensalidade ele vai ter que comprar as coisas que a gente pede para ele se adequar, ele não vai te contratar. Agora, se você mostrar onde você vai fazer ele economizar, ter menos desperdício, ali, porque não é só medo de multa que o empresário tem. Ele não tem só medo de multa. Ele também sabe até onde ele pode ir, até onde eu ia falar o ditado e eu mesmo não lembro. Até onde o chapéu alcança, acho que é isso, não lembro. Mas enfim. E aí o empresário, ele vai ver, poxa, eu não posso arcar com esse compromisso todo mês, porque é um valor mensal. E mais uma coisa que eu vou te falar é, nosso serviço, ele é vitalício, tá? Ele não é uma coisa, eu vou fazer esse serviço, daqui a pouco eu tenho que procurar outro cliente porque meus clientes já estão indo embora. Não, a consultoria, ela é vitalícia. Eu tenho cliente desde quando eu comecei. Então, há 6 anos, eu tenho o mesmo cliente. Porque quando eu tiro, por exemplo, no contrato eu tiro férias, né? Eu tenho meu tempo ali de recesso. Quando eu volto do recesso, eu nunca tiro, estourando 15 dias, mas eu normalmente tiro uma semana. Quando eu volto, já está um pouco diferente, porque achou que não ia voltar. Então, assim, alguns fizeram porque absorveram as informações, entenderam a importância, né, das boas práticas, mas outros que acharam que você não ia voltar, quando você chega, já está abrindo a mão com a lixeira,
já resgatou algum utensílio de madeira. Ele mesmo conta. Os Às vezes o brincos funcionário já mesmo conta. voltaram para a orelha. Brinco, aliança, então, que o pessoal Aliança. tem resistência, né? Então, assim, você precisa ter o seu tempo também, que é mais uma coisa que a consultoria te dá. Esse tempo, mesmo você não sendo CLT, você tira férias, você pode ter seu recesso, sendo remunerado por isso, e é tranquilo, gente. Assim, a importância, o empresário ele vê isso, a importância do consultor dentro do setor dele. Porque quando a gente não tá e ele chega lá, ele vê que alguma coisa é diferente e já avisa a gente quando volta. Exato. A Heloísa falou que o funcionário tem memória curta Muito. e é de Mas propósito, né, engraçado, quando Heloísa? É de olha a gente, ele propósito. lembra. Vem um flash assim, aquela mão que ia na lixeira, ela sai e vai o pé. Exato. E esse cliente que eu voltei agora, durante a pandemia, a gente ainda está em pandemia, né? Mas eu digo que o período maior ali a gente ficou, rescindiu o contrato, agora eu voltei e eu consegui, olhei os refrigeradores, as câmeras frias, tudo com etiqueta e os funcionários não sabiam que eu iria, porque eu tinha conversado só com o proprietário. Então eu falei assim, nossa, as etiquetas permaneceram. Porque eles criaram uma rotina de que produzir o produto, etiqueta, já é automático para eles a produção da etiqueta. E isso tem locais que quando a gente é contratada, às vezes não tinha nenhum nutricionista antes, às vezes é a primeira inserção de um profissional da área de alimentos, vocês devem já ter passado por isso. O quão difícil é implantar uma etiqueta num local que não tinha Porque não dá tempo, gente. consultoria Não antes dá ou tempo. nutricionista. Mas eu não tenho tempo para preencher uma etiqueta. Mas qual é a necessidade dessa etiqueta? Ai, uma é 5 dias, outra é 3, uma é 2. Não dá para ser tudo uma data só, né? Então a Isso. gente tem que aprender também a se impor, ensinar eles, ter paciência de quantas vezes eu vou ter que repetir, fazer um folder, um flyer para colar na parede, né? Para ser mais fácil para eles entenderem, visualizarem e decorarem, né? Essa equipe, a etiqueta já é algo tá nato deles agora. Se eles saírem Sim. dali, eles vão estranhar num outro local que eles forem contratados, que não fazem etiqueta. Ah, mas lá a Sim. gente fazia etiqueta. Ele vai Na chegar num local e vai capacitação, pedir não tem etiqueta aqui para eu colocar no produto? Provavelmente não, se o local não tem nutricionista ou consultor de é. alimentos, né? É estranho, né? E assim, na capacitação a gente também foca muito isso. Quando a gente faz uma capacitação, para você que está iniciando aí na carreira de consultor, você vai ter que pesquisar na RDC 216 ou na 275, porque a 216 é para uma coisa, a 275 é para outra. Isso é até um assunto que a gente vai falar amanhã. Ali vai te falar quais temas você tem que abordar na capacitação. E etiqueta é primordial. Etiqueta a gente sempre tem que falar, e em todos os temas mesmo, né? Independente do tipo de unidade que você vai trabalhar, se é uma indústria, se é serviço de alimentação, etiqueta é sempre uma questão que a gente bate o pé e mais ainda, assim, mostrando que mais ainda a importância do consultor ter o contrato realmente vitalício. Você pode, às vezes, o que eu fazia no início, fica essa dica aí para vocês, eu fazia um contrato trimestral. Eu falava assim, vamos fazer um contrato de 3 meses, sem compromisso. Você me conhece, você vê se você gosta do meu trabalho. Depois disso, a gente renova. E aí isso dava muito certo, porque a gente fazia por 3 meses, aí falava assim, fazer por mais 3, tá bem. Fazia por mais 3, depois a gente fazia o contrato direto. Então, e estamos até hoje. Então, contrato também. Aproveitem essa informação de que contrato ele é indispensável e a gente precisa fazer sempre o contrato para você avisar também quanto que vai cobrar. Mas como que eu sei quanto que eu vou cobrar para fazer consultoria? Tem a tabela do conselho de cada um. Então, tem a tabela do conselho de nutrição, que é a que a gente acompanha, e a gente segue por ali. Veterinário também vai ter, engenheiro também vai ter. Sempre acompanha a tabela do seu conselho e não cobra abaixo para você não se desvalorizar e desvalorizar os outros profissionais. Porque, infelizmente, tem gente
que às vezes o contador mesmo que enrola, quando o contador da empresa vai conversar com o consultor, ele fala assim: ah, não, eu vou pegar o piso, vou dividir pela quantidade de horas e aquele é o valor da tua hora. E às vezes vai ver que a hora vai sair por R$ 15, R$ 13, você não ter a liberdade e a independência que a gente está te falando dessa forma, você não vai conseguir. 15 Ah, o reais a Vitor tá hora não dando paga o nosso parabéns custo, pra não, gente. não paga o nosso investimento da faculdade, de capacitação e cursos, congressos, né? Então, o deslocamento até a unidade. Por exemplo, eu moro em Porto Alegre e alguns clientes são em Gravataí, são na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Então, não é na mesma cidade que eu moro. Eu demoro 30, 40 minutos. Às vezes tem locais que eu tenho que pegar um pedágio no meio do caminho. Então, tudo isso tem que ser Tem que ser calculado, né? contabilizado, né? Exatamente. Porque Exato. ali a tabela é o preço mínimo que você vai cobrar. Menos que aquilo você não pode cobrar. Agora, acima daquilo, aí você tem que ver a sua realidade. Igual a Isabela falou, tem até pedágio, para mim não tem. Então eu já posso tirar ali um custo. Agora o dela tem até pedágio, consequentemente o lugar é mais longe. Então você tem que ver ali qual realmente para você ter o seu lucro. Porque não adianta, mais uma vez, a gente pagar para trabalhar e porque se for para entrar na consultoria e não ser independente, aí realmente é melhor ser CLT, né? Mas, com certeza, vocês entrando na consultoria, vocês vão se apaixonar e não vão querer outra coisa. E aproveitando, como só tem mais 10 minutinhos, né? Acho que passou rápido, minha garganta já está até seca aqui. É, eu e Isabela, a gente quer fazer um comentário aqui com vocês. Além da gente fazer esses 3 dias de live, onde a gente está fazendo a nossa primeira jornada do consultor de sucesso, na sexta-feira, depois da nossa última live, a gente vai abrir as vagas do curso que a gente está fazendo. Então, a gente montou um curso que é Fature R$ 3.500, trabalhando 8 horas por semana como consultor de alimentos. E a gente vai falar mais desse curso na sexta-feira mesmo. Era só para dar abertura, para vocês saberem que a gente tem intenção de vender um curso, porque a gente quer realmente que tenha consultores de alimentos rumo ao sucesso, que tenham a mesma liberdade que a gente tem, a mesma paixão que a gente tem na consultoria. E é indescritível. Quando você entra na consultoria, você não se imagina fazendo outra coisa. Exatamente. E assim, ó, amanhã e sexta-feira a gente vai ter muito conteúdo ainda, né? Então não percam as duas lives que ainda tem. Então a gente vai dar mais dicas para vocês de como se empoderar dentro da consultoria, né? Isso que é importante, se valorizar. Então hoje a gente já falou um pouco sobre valorização no nosso trabalho, sobre contrato, né? Como começar, como Uhum. abordar o cliente, a gente já deu algumas dicas, né? Não sei se a gente poderia ainda falar sobre. Eu lembro que quando eu comecei, até o Eduardo, que é meu noivo, né? Ele me ajudou bastante no início, assim, porque a gente não sabia nada, ele é da área de TI. E eu me formei, eu tinha 22, 23 anos. Não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado, assim, tinha trabalhado na empresa da minha família, os meus pais, meus familiares são todos funcionários públicos, ninguém tem a sua própria empresa, né? Então, começar do zero, eu abro uma empresa, eu posso começar como autônoma. Todos esses questionamentos eu me fiz, né? Como é que eu elaboro um contrato? Será que eu posso pegar no Google aqui e editar? Cuidado, né? Quanto erro tem ali num contrato de Google? Né? Eu estou Sim. protegida com aquele contrato, o que ele está dizendo? Porque a gente precisa de auxílio de um advogado nesse momento, porque tem palavras dentro de um contrato que a gente não entende. Né? Sim. São cláusulas ali. O que é uma cláusula? O que eu tenho que colocar no contrato? É o valor, férias. E se eu quiser tirar férias, o local vai me pagar ou eu vou ter que juntar dinheiro durante 11 meses ali para tirar férias em dezembro, por exemplo? O que eu faço, né? É, o meu Então, tudo primeiro isso a gente descobriu com o tempo e organizou nossa consultoria, né? no meu primeiro ano, eu não tirei férias. E aí, depois que eu parei para pensar, eu falei, caramba, como é que eu vou tirar férias? E aí que eu pensei, ixi, eu preciso colocar no contrato que eu tenho que tirar férias, né? E aí a gente foi assim,
apanhando para ver o que que a gente tinha que fazer, apanhando. E aí a gente quer te dar já muito mais mastigado, né? Até estou respondendo esse negócio do curso, porque a Luana, ela perguntou, vocês indicam algum curso, pós-graduação? Então, Luana, o que a gente vai te indicar é esse curso. A gente vai falar mais dele na sexta-feira, mas os cursos hoje em dia, muitas vezes, eles são mais focados até do que a própria pós-graduação. A pós-graduação vai ser mais para te dar um título, né? Você mesmo fazendo uma pós-graduação específica, ainda assim você entra nos ramos que não são tão focados naquilo que você queria. E para a consultoria, a parte de empreendedorismo, ele vai continuar te faltando, porque a pós-graduação também não vai te falar do empreendedorismo. Então, sexta-feira, na live, a gente vai falar. Aí a gente vai falar na live um pouco sobre o curso e depois disso também a gente vai dar continuidade no curso, que vai ter um tempo limitado para inscrição, mas a gente explica tudo isso na sexta-feira. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês gostaram da live, dos tópicos que a gente abordou aqui? Tem mais 5 minutinhos. Obrigada ao Vitor que falou, Heloísa, a Luana, A Laís, que compartilhou aqui com a gente. isso, a Lívia. Então, gente, é mais isso. A gente, então, encontra vocês amanhã no mesmo horário para a gente continuar a nossa jornada do consultor de sucesso. Vai ser a parte 2 então, dessa live. Amanhã a gente vai falar sobre os tipos de unidades, onde a gente pode trabalhar, né? Porque tem indústria de alimentos, tem serviços de alimentação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. Exato. Muito obrigada, Luana, Fabiane. Então tá, pessoal, a gente se encontra amanhã, todo mundo aqui às 7 horas da noite, para a gente trocar figurinha novamente. Se vocês ficarem com alguma dúvida amanhã ao longo do dia, se lembrarem de alguma coisa para conversar com a gente à noite, anotem e traz para a live para a gente conversar. Isso, e a live vai ficar gravada assim. Pode ficar tranquilo que amanhã, assim que a gente terminar aqui, já vai ficar salvo lá no nosso IGTV. E as outras também, de amanhã e sexta-feira também. Exato. Então tá, pessoal, boa Obrigada, noite gente. para vocês. A gente ficou muito feliz com a presença de todo mundo. Beijão. Beijo, tchau, tchau. Tchau.